E aí, advogados, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em direito do agronegócio e esse canal se destina a trazer informações tanto sobre o direito como sobre o dia a dia do agronegócio, o dia a dia do produtor rural, a fim de auxiliar tanto o advogado que trabalha dentro do direito do agronegócio, como aquele que está pensando em se especializar, em fazer uma alteração de rota na sua advocacia. Esse vídeo também se destina a produtores rurais que queiram estar mais atualizados e por dentro aí de tudo que acontece aí dentro do direito do agronegócio e as notícias legislativas, enfim, informações importantes para a execução da atividade rural, tá ok? Então curte, compartilha esse vídeo com seus conhecidos, com as pessoas que têm interesse no assunto, né? Que a difusão da informação é o mais importante para auxiliar o produtor rural, certo? Também você pode me seguir nas minhas redes sociais, @JulianoBiziac. Todo dia a gente traz informações novas, atualizadas, tanto sobre legislação, jurisprudência, né? Sobre alguns institutos do direito do agronegócio, notícias, enfim. Me siga nas redes sociais, @JulianoBiziac, para você ficar mais bem informado com relação ao dia a dia do agronegócio, tá ok? E hoje nós vamos falar sobre um assunto, até fiz uma votação lá na minha rede social, se o pessoal queria entender um pouco mais sobre as medidas do governo para auxiliar a cadeia produtiva de leite, que vem passando por um problema muito sério aí, de crise na sua produção. Principalmente com relação ao preço, né, do leite cru. E aí pessoal quis entender um pouco mais e por isso nós estamos fazendo hoje esse vídeo para explicar a primeira medida dentro do pacote de medidas que o governo vai começar a editar aí para auxiliar a cadeia produtiva de leite, tá? Então, a primeira coisa, antes de mais nada, a gente precisa entender por que o setor está passando por uma crise, né? Por que o preço caiu? Primeira coisa, o mercado interno de consumo do leite, ele enfraqueceu, ele diminuiu o consumo desse tipo de produto, tá? Isso aí foi identificado em dados do CPEA, tá? Outra coisa que ajudou a diminuir o preço do leite junto ao produtor rural é o aumento das importações dos países vizinhos. Por quê? Porque nos países vizinhos o preço do leite ele está mais competitivo. Então, para a agroindústria de transformação do leite, né, cooperativas, algumas cooperativas, é mais atrativo do ponto de vista econômico-financeiro importar o leite de alguns parceiros do Mercosul do que, em alguns casos, comprar dentro do nosso mercado aqui, do mercado interno, tá? Então, o que isso fez? Isso gerou uma queda do preço do leite cru junto ao produtor, tá? E apesar de ter diminuído um pouco o preço do custo de produção, isso tem gerado uma crise no setor, né? Que em muitos casos não conseguem nem mesmo fazer frente aí aos custos de produção, de subsistência familiar. Essa atividade de produção de leite, ela está muito ligada a uma atividade familiar. Então, em muitos casos, a produção de leite é realizada por famílias. Então, o resultado da produção, em tese, é utilizado para a subsistência daquele grupo familiar. Então, o setor tem passado por um grave problema aí, tá? Reivindicações vêm sendo feitas ao governo para que sejam aplicadas medidas dentro da cadeia produtiva como forma de auxiliar o aumento do preço do leite cru, tá? A própria Conab está tomando medidas para aquisição de leite em alguns casos, né? Isso já foi feito, está sendo feito, tá? Para vocês terem uma ideia, no caso da importação do leite dos países vizinhos, essa importação, em comparação ao ano passado, aumentou mais de 3 vezes. Ou seja, aumentou em 3 vezes a quantidade de leite importado, tá? Isso tem muito a ver, está muito ligado
ao preço mais atrativo no mercado externo, nos produtores de outros países aqui da nossa região, do Mercosul, tá? Diante disso, desse cenário, inclusive de muitos produtores abandonando a atividade de produção de leite, né, da pecuária leiteira, os representantes do setor estão fazendo contato junto ao governo, ao Ministério da Agricultura, junto ao MAPA, né, a fim de buscar medidas para incentivar o setor, né, porque conforme vai ficando mais difícil, os produtores que são mais suscetíveis às situações econômicas, né, há uma tendência deles deixarem a produção de leite. E junto com isso, vem também o endividamento rural, que quando o produtor tem um custo muito baixo, ele não consegue arcar com o seu custeio agrícola e etc. E isso vai acarretar lá na frente no endividamento rural. Então, é por isso que é importante o advogado saber dessa situação também. Em muitos casos, isso pode gerar um pedido de alongamento da dívida rural, né, a fim de auxiliar o produtor para que ele possa pagar esse custeio agrícola apenas em um momento futuro, quando ele tiver condições financeiras, enfim. Se você ainda não viu o vídeo sobre alongamento da dívida rural, tem aqui no meu canal, dá uma olhadinha para você entender um pouco mais. Dentro desse contexto, foi editado um decreto do presidente da República, o decreto 11.732 de 2023, com o objetivo de incentivar o setor, tá? Incentivar a aquisição do leite cru no mercado interno e não no mercado externo, como vem acontecendo em muitos casos. Então, o que acontece? O que tem acontecido agora? Esse decreto ele estabelece o seguinte, que tanto as agroindústrias quanto as cooperativas vão poder compensar os créditos tributários de PIS e COFINS em até 50% na aquisição de leite cru no mercado interno. Então, aquelas empresas, agroindústrias e cooperativas que fazem recuperação de crédito tributário, esse crédito tributário poderia ser restituído de duas formas para essas empresas. Primeiro, como compensação de crédito, pagando esse crédito, pagando tributos futuros, ou ainda em um levantamento de capital em algumas situações. Então foi dada uma terceira possibilidade para as agroindústrias e cooperativas. Qual que é? Desses créditos tributários poderem ser utilizados em até 50% na aquisição do leite cru, mas tem que ser no mercado interno. Então, ao invés da agroindústria e da cooperativa desembolsar dinheiro para comprar a matéria-prima, o leite cru, isso pode ser adquirido com créditos tributários que essas empresas e indústrias têm para compensar junto à União. Então, é uma das medidas que estão sendo tomadas para auxiliar o setor. Isso foi uma demanda do segmento, mas é preciso mais. O segmento quer algum tipo de medida alfandegária para aumentar o preço da importação do mercado externo. Então, o leite que está sendo importado, ele tem que ser mais caro do que do mercado interno. Como é que você faz isso? Aplicando alguma medida tributária nessa importação. Então, este é o grande pedido, né? E uma das principais medidas que estão sendo feitas aí para o segmento, tá? Então, hoje era isso que a gente tinha para falar. Então, curte, compartilha esse vídeo, né? Com o pessoal que tem interesse e me siga para mais informações.